cor púrpura no tecido de lã era um elemento luxuoso e suntuoso. Era a cor da riqueza e da realeza. De acordo com alguns comentários, a púrpura era um tom que ia do roxo profundo até o azul profundo, passando pelo carmesim. É interessante salientar que essa cor está presente em alguns dos relatos bíblicos. Na parábola do rico e Lázaro, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E, precedendo a crucificação, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-la na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Essa cor era extraída de um molusco ou de uma planta chamada garança. No oeste da província da Ásia Menor, no distrito de Lídia, na cidade de Tiatira, a manufatura do tecido de cor púrpura era uma das suas maiores fontes de lucro, pelo qual era conhecida a região. Em Tiatira, atual Akizá, na Turquia, a tintura obtida da planta era extraída até o século XIX. Quando Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos, isto é, na província da Macedônia e atual norte da Grécia, depararam-se com uma mulher chamada Lídia. Talvez o nome de Lídia na realidade se tratasse de um apelido, pois ela era natural de Tiatira, no distrito de Lídia. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. A frase vendedora de púrpura deriva-se do termo grego porfirópolis, o qual, segundo o léxico Bidec, quer dizer negociador de tecido de lã de púrpura. O nome da cidade de Filipos era em homenagem a Filipe, antigo rei da Macedônia e pai de Alexandre o Grande. No período apostólico, Filipos era uma colônia romana, colônia Augusta Júlia Filipensis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Falando sobre aquela mulher, chamada ou apelidada de Lídia, por que estava lá? Nós simplesmente não sabemos. É provável que ela estivesse lá por negócios. No final das contas, era vendedora de tecido de púrpura. Por outro lado, por qual motivo não permaneceu na sua cidade natal para comercializar? Tampouco temos uma resposta clara, mas é plausível termos alguma sugestão. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: "Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai." E nos constrangeu a isso. Lídia era temente a Deus. Isto pode significar que ela era uma prosélita, gentil convertida ao judaísmo, ou alguém que respeitava ou admirava o judaísmo. O ponto é que ela já estava inclinada à fé veterotestamentária ou judaica e abriu seu coração para ouvir a palavra dita por Paulo. Logo, Lídia foi batizada. Essa informação pode representar uma pista, pois Tiatira funcionava com sindicatos ou associações. Em Tiatira, cada grupo de artesãos tinha um sindicato. O problema aqui é que cada sindicato estava associado a um padroeiro, isto é, a um deus pagão, do qual os membros da associação deviam oferecer culto, do qual, em ocasiões, envolvia a prática de imoralidade sexual. Para poder negociar, precisava ser membro do sindicato e participar do culto pagão. Não seria essa a razão pela qual Lídia afastou-se de Tiatira por temor a Deus? Possivelmente sim, mas é uma sugestão. Eis aqui a história na íntegra. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos,
cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. A venda do tecido de púrpura oferecia um bom lucro financeiro. É interessante salientar que, assim que ela foi convertida ao cristianismo, imediatamente ela ofereceu hospedagem ao apóstolo Paulo, a Silas, Timóteo e Lucas. Ela e os da casa dela foram batizados. Não sabemos se os da casa dela eram marido e filhos ou servos. Entre mentes, o texto abre algumas possibilidades como para sugerir que ela convivia com pessoas tementes a Deus. Mais uma vez, não seria esse o motivo pelo qual ela e os da casa dela se afastaram de Tiatira? O ponto é que Lídia já tinha aberto seu coração ao Senhor e, após a pregação paulina, ela abriu seu coração ao Cristo, o Salvador. Ela não hesitou em usufruir seus lucros em ajudar os missionários presentes. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. E, após Paulo e Silas serem libertos do cárcere, foram para a casa dela outra vez. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Parece ser que a casa dela tinha se tornado uma referência para as reuniões cristãs. Pelo bom exemplo da Lídia, eu posso pegar emprestadas as palavras de João, dirigidas originalmente a Gaio, e imprimi-las nela. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunhos do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. A atitude dela só expõe o tamanho gigantesco do amor, dedicação e agradecimento para com nosso Senhor. Aprendamos dela, da maneira dela. Aprendamos a sermos cooperadores no reino. Amado, não imites o que é mau, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Que Deus continue nos abençoando.